Uma boa tarde a todos, vereadores, vereadoras presentes, todos que nos acompanham pelo canal SJTV e pelo Facebook da Câmara. Convido a vereadora Jaqueline para fazer chamado de vereadores para se quórum para iniciarmos a sessão. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores presentes nessa casa, todos presentes na plenária e todos que nos assistem pelo canal SJTV. Vamos à chamada dos vereadores: vereador Luiz, vereador Marcos, vereadora Adriana, presidente Adriano Martins. Havendo o quórum legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo de São José do Vale do Rio Preto, declaro aberta essa sessão. Convido o vereador Marco Machado, por favor, para fazer o texto da Bíblia Sagrada. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde os demais vereadores, também todos aqueles que nos acompanham pelo canal Facebook, também pelo canal SJ, canal 17. Quero cumprimentar a todos que se encontram no plenário, o Leandro e a Thaís, da comunidade Mãe do Verbo Divino, e também da Rádio São José FM. Nós vamos ler nessa noite o Salmo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgride sem causa. Obrigado, vereador. Leandro, Thaís, Orlando, Fernando. O Orlando, a primeira vez que ele vem na Câmara, aqui no plenário. Seja bem-vindo, Orlandinho. Convido a vereadora Jaqueline, por favor, que faça a leitura da ata de número 52 da sessão ordinária realizada no dia 3 de outubro. Vamos à leitura da ata de número 52 de 2023. Ata da 52ª reunião ordinária do terceiro ano da 9ª legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada ao terceiro dia do mês de outubro do ano de 2023, sob a presidência do senhor vereador Adriano Martins de Oliveira, com a presença dos vereadores Adriana Gonçalves Nardi, Daniela Aparecida Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Ati Dias, Luiz de Souza Teixeira, Marcos Antônio Machado e Rafael Branco dos Santos, que assinaram o livro de presença, e havendo número legal às 17h40, fazendo invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o servidor Renato Fabiano Marques de Oliveira para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o senhor presidente convidou a vereadora Jaqueline Ati, segunda secretária, para que fizesse a leitura da ata de número 51 da sessão ordinária realizada no dia 28 de setembro de 2023, que depois de lida foi aprovada de forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após o senhor presidente, solicitou a vereadora Adriana Nardi, primeira secretária, que fizesse a leitura das matérias do expediente, no qual constavam os ofícios GP de número 477 de 2023 e protocolo 1105/23, que informa o encaminhamento de indicações legislativas à Secretaria de Turismo. Ofício GP número 481/23 de protocolo 1107 de 2023, que encaminha a certidão eletrônica 76/23 em atenção ao ofício de número 294/23. Ofício GP de número 480/23, protocolo 1108 de 2023, que encaminha informações em atenção a requerimentos de número 994/23.
ofício de GP de número 478/23, projeto de lei de 1111, que encaminha o Código Tributário do município. Ofício GP 482/23, projeto de lei 1112/23, que dispõe sobre o Programa Especial de Anistia de Multas e Juros de Mora. Ofício GP número 479/23, de protocolo 1113/2023, que encaminha informações em atenção ao requerimento de número 996, requerimento de informações 1109, 1110, de autoria da vereadora Daniela de Carvalho da Silva. Indicações legislativas de 1115, de autoria do vereador Adriano Martins, e as seguintes moções de aplauso, de autoria do vereador Adriano Martins. 1115/23, ao senhor Antônio Sebastião Muniz, senhor Claudinei Figueiredo Pires, ao senhor Leandro Pereira Venas, e de autoria da vereadora Jaqueline Atti. Senhora Vera Lúcia Pereira, senhora Carmélia Aparecida da Silva, senhora Adriana de Araújo Chaves, senhora Mari Aparecida Pereira da Costa, a senhora Lourdes Tedesco, a senhora Roberta Tedesco Monteiro e a senhora Cláudia Rodrigues de Oliveira. A seguir, não havendo orador inscrito para a fala do expediente, passou-se a ordem do dia com a aprovação dos requerimentos de informações de número 1109/23 e 1110/23, de autoria da vereadora Daniela de Carvalho da Silva. As indicações legislativas, número 1115/23, de autoria do vereador Adriano Martins. Encerrada a ordem do dia, não havendo orador inscrito para explicações pessoais, às 18h03, senhor presidente, deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia 5 de outubro, às 17h30, quando estarão na ordem do dia o projeto de lei de número 866/23, o projeto de resolução 1096/23 e o parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo veto total do projeto de lei de número 955/23, além de outros projetos que foram deliberados pelas comissões. E eu, Adriana Nardi, primeira secretária, para que tais relatos integros anais dessa casa, mandei lavrar a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em 3 de outubro de 2023. Obrigado, vereadora. Declaro aprovada a ata que acaba de ser lida. Convido a vereadora Adriana Nadir, por favor, que faça a leitura do expediente. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, todos que se encontram aqui presentes. Para a sessão de hoje, o expediente constam ofício GP número 483, de protocolo 1128, que encaminha a resposta ao requerimento de informações número 995. Ofício GP número 484, de protocolo 1139, que informa o veto parcial ao projeto de lei número 974, que altera a categoria pública. Ofício GP número 486, de protocolo 1153, solicitando certidão de inteiro teor do processo legislativo que resultou na expedição do decreto legislativo número 75. Ofício GP número 485, de protocolo 1154, informa o encaminhamento de indicação legislativa à Secretaria de Obras. Indicação legislativa número 1138, de autoria do vereador Rafael Branco. Moções de aplausos, de autoria do vereador Rafael Branco. Número 1129, 1131, 133, 135, 137, 130, 131, 1134 e 136, às senhoras Ana Cristina Benevides, Fernanda Silva Antunes, Larissa Matos Bittencourt, Maria Luciana Freitas de Oliveira, Vilmara Chaves Moreira Ramos, Beatriz Lopes da Silva, Laís Teixeira Schwenk, Luciana Santos de Paula e Rafaela Araújo Rodrigues. Moção de aplausos da vereadora Adriana Nardi, número 1140 e número 1141, ao senhor Ricardo Toledo Teixeira e à senhora Jane da Silva Erdi.
Moções de aplausos, de autoria do vereador Luiz de Souza Teixeira, as senhoras Jéssica Maia Raposo, Maitê Ramos Machado, Cibele Leal da Costa, Thaís da Silva Henrique, Caroline de Souza Teixeira, Sandra Maciel Simões de Oliveira, Luana Roberta Andrade Branco, sob número de protocolo 1143, 1145, 147, 149, 144, 146 e 148. Moção de aplausos de autoria da vereadora Jaqueline Atti, número 1150, 1151 e 1152, senhora Eliana Esteves Maia Ramos, Regina Célia Teixeira Cabral e ao senhor Carlos Roberto Alves de Araújo. Esse é o expediente. Não havendo oradores inscritos, passaremos à ordem do dia. Para a ordem do dia da sessão de hoje, o projeto de lei número 866, a respeito dos componentes municipais no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Projeto de resolução número 1096, que altera o artigo 63 do Regimento Interno Cameral. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo não acolhimento ao veto total do projeto de lei número 955, indicação legislativa número 1138, de autoria do vereador Rafael Branco. Para votar, né? Vereadora Adriana, faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação pela aprovação do projeto de lei 866 de 2023, que estabelece os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. O parecer da Comissão de Justiça e Redação pela admissibilidade ao projeto de lei número 866, de iniciativa do Poder Executivo, que estabelece os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN. O projeto em questão não apresenta qualquer obstáculo de ordem legal que impeça sua admissibilidade para o exame por esta Casa Legislativa. Como não se detecta nenhum impedimento de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental para admissão da matéria por esta Casa Legislativa, voto por sua admissibilidade e aprovação. Vamos à discussão e votação do projeto de lei 866. Encerrada a discussão, a vereadora Jaqueline fazer chamado dos senhores vereadores para a votação do projeto de lei 866. Vamos à votação para esse projeto de lei. Como vota o vereador Luiz? Eu voto sim. Como vota o vereador Marcos? Eu também voto sim. Como vota a vereadora Adriana? Eu voto sim. Como vota a vereadora Jaqueline? Também voto sim, totalizando então 4 votos favoráveis para esse projeto. Aprovado o projeto de lei 866 de 2023. Vereadora Adriana, fazer a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação pela aprovação em primeiro e segundo turno do projeto de resolução número 1096 de 2023, que altera o artigo 63 do Regimento Interno da Câmara Municipal. O parecer da Comissão de Justiça e Redação pela admissibilidade e aprovação ao projeto número 1096, que trata de alteração da letra A do item 1 do artigo 63 do Regimento Interno Cameral. O projeto não apresenta qualquer obstáculo de ordem legal que impeça a sua admissibilidade. Do aspecto da elaboração legislativa, nenhum reparo carece de ser realizado, uma vez que a matéria trará apenas a adequação com relação à modernização realizada no sistema digital de protocolo e a tramitação, dando maior celeridade no processo de transparência. A Comissão de Justiça e Redação aprova o parecer da relatora e vota pela admissibilidade e aprovação ao projeto número 1096.
Vamos à discussão e votação do projeto de resolução 1096. É encerrada a discussão. Vereadora Jaqueline, fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação do projeto de resolução número 1096 de 2023. Vamos à votação. Vereador Luiz, como vota? Eu voto sim. Vereador Marcos, como vota? Também voto sim. Vereadora Adriana, como vota? Eu voto sim. Como vota a vereadora Jaqueline? Eu voto sim. Então, totalizando 4 votos favoráveis para esse projeto de resolução. Gostaria de registrar a presença do Rafael, vereador Rafael, que acaba de chegar. Aprovado o projeto de resolução número 1096. Vereadora Adriana, faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo não acolhimento ao veto total do projeto de lei 955/2023. O parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo não acolhimento ao veto o projeto de lei de autoria do vereador Adriano Martins, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação do serviço de água no município, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento. Reencaminhado ao corpo jurídico do Legislativo, após recepção do veto total do chefe do Poder Executivo em 3 de outubro, o procurador jurídico do Legislativo se manifestou no processo, reportando ao parecer inicial dos analistas jurídicos às páginas 10 a 13 do presente projeto, opinando pelo não acolhimento ao veto e encaminhando a esta Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação aprova o parecer da relatora e vota pelo não acolhimento ao veto ao projeto de lei número 955. Vamos à votação do parecer pelo não acolhimento ao veto. Encerrada a discussão, vereadora Jaqueline, fazer a chamada de vereadores para a votação do parecer da comissão pelo não acolhimento ao veto total do projeto de lei 955 de 2023. Senhor presidente, no parecer eu não entendi muito bem qual foi a justificativa do Poder Executivo em ter vetado. Ela vai ler aqui a justificativa, vereador. Parabéns pela tirar a dúvida. Sim. Eu acho que é importante porque é um projeto de lei que vai trazer benefício para a população, né? Se nós formos pensar ele, porque hoje uma taxa aí, quando cortada a água, tem que pagar uma taxa, acho que de R$100 ou R$110 por munícipe, né? R$101. Então, né, só para a gente poder entender qual foi a justificativa do Poder Executivo e não aceitar o projeto de lei e sim vetar esse projeto. Razões e justificativas do veto total. Apesar da justificativa apresentada, resolvi vetar totalmente o projeto de lei, considerando que a Procuradoria-Geral do Município, em análise ao texto legal aprovado pelo Legislativo, de conformidade com os pareceres constantes nos autos do processo eletrônico acima mencionado pelos titulares das Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão e do Meio Ambiente, opinou pelo indeferimento. Eis que o PL aprovado, apesar de não trazer expressamente em seu bojo a revogação do artigo 13, parágrafo 4º da Lei Municipal número 2081, de 24 de novembro de 2017, que define tarifa de água, revoga a Lei número 307, de 27 de dezembro de 1993, e suas alterações, e dá outras providências. Anula o referido dispositivo pela revogação de disposições em contrário, previstas no artigo 6º do texto aprovado. Além disso, o PL vai de encontro ao estabelecido no artigo 5º, inciso 16, parágrafo único da Lei Federal número 13.460 de 2017, alterada pela Lei 14.015 de 2020,
que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública e sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento dos serviços públicos, respectivamente, e que tais legislações são aplicadas aos serviços públicos prestados pelas administrações direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, bem como os serviços públicos concedidos ou permitidos por esses entes da Federação. Assim, diante das razões e justificativas apresentadas contrárias à sanção do projeto de lei em tela, conforme o parecer da PGM em anexo, apresento o veto total ao projeto de lei número 955. Obrigado, vereadora. Então, esse projeto de lei, então, várias prefeituras que não cobram a taxa de religação, que isso é um roubo. Isso é enfiar a mão no bolso do contribuinte, R$101 para fazer a religação, isso não existe, tá? Mas o prefeito quer que a gente aumente a taxa de água da prefeitura, dos prédios públicos. Vai entender. Encerrada a discussão, vereadora Jaqueline, fazer a chamada dos vereadores, pode a votação do parecer da comissão, pelo não acolhimento, veto total do projeto de lei 955. Vamos à votação. Vereador Rafael, como vota? Eu voto sim. Vereador Luiz? Eu também voto sim. Vereador Marcos? Eu também voto sim. Vereadora Adriana? Eu voto sim, como vota a vereadora Jaqueline. Eu também voto sim. Então, são 5 votos favoráveis para esse acolhimento, não acolhimento do veto. Obrigado, vereadores. Um lacre custa R$101, está muito fora. Eu fiz um requerimento pedindo para, na época, vim pela metade a taxa de religação. Ele não aceitou, então a gente copia de outras prefeituras que já aplica esse método e zera essa taxa de religação como taxa de luz. Não existe. Cortou a luz, a gente pagou, eles religam. Não é isso? Obrigado, meus pares. Aprovado o parecer da Comissão da Rezação e Justiça pelo não acolhimento ao veto total número 955. Vamos à votação de indicações legislativas da autoria dos senhores vereadores. Quem com concordância e autorização dos senhores, daremos aprovado de forma simbólica. Aprovadas as indicações que acabam de ser lidas. Não havendo mais inscrito, dou por encerrada a sessão. Marcamos a próxima dia 10 de outubro, quando estarão na ordem do dia os projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. Uma boa noite a todos, todos que nos acompanham pelas redes sociais e todos os presentes. Presidente, como já foi feito o requerimento, né, passado, hoje nós vamos ter uma sessão solene pela Semana da Vida e também pelo Nascituro, né, que ficou marcado para hoje às 18 horas. Parabéns pela iniciativa, vereador.
Senhoras e senhores, tem início nesse momento a sessão solene para a comemoração da Semana Nacional pela Vida. Convido o presidente da sessão, vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Antônio Machado, a ocupar a cadeira da presidência. Convido também o excelentíssimo senhor Padre Rodrigo Celso Pedro, pároco da paróquia de São Sebastião, a ocupar lugar na mesa diretora, ao lado do presidente. Convido também o Leandro e a Thaís, representantes da comunidade Mãe do Verbo Divino, a ocuparem a mesa diretora. Convido também o senhor Dalmo Gonçalves, representante do Centro Espírita da nossa cidade, a fazer também uso da mesa diretora. A Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto agradece a presença e convida a todos para, a partir de agora, estarmos unidos no propósito de refletirmos sobre a vida, desde sua concepção até o seu fim natural, tendo como tema adoção, amor com laços do coração. A Semana Nacional pela Vida, em 2023, acontece no período de 1º a 7 de outubro, se encerrando no dia 8, quando será celebrado o Dia do Nascituro. Convido a todos para ficar de pé, para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro e, em sequência, o hino de São José do Vale do Rio Preto.
Todos já em seus lugares, convido o presidente da sessão, Marcos Antônio Machado, a fazer o uso da palavra. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar neste momento, nessa Casa Legislativa, e aonde vamos poder conversar e debater sobre o tema que eu vejo que é um dos temas mais importantes que nós temos, que é
a preservação da vida. Nós somos a favor da vida, é uma casa que trabalha fazendo leis, mas é uma casa também que tem um olhar para a vida humana de pensar que aqui nós podemos fazer o melhor para a nossa população, para a nossa cidade, principalmente por aqueles que muitas das vezes não têm nem voz, mas nós somos o representante desse povo. Nós, vereadores, já de antemão quero agradecer os meus pares que aqui se encontram comigo, a vereadora Adriana, a vereadora Jaqueline, o vereador Rafael, por estar fazendo parte deste momento que eu espero que entre, para a memória desta casa, que fique gravado nos anais dessa casa esse momento. Às vezes podemos pensar que é um momento banal, porque todo mundo às vezes tem o pensamento de casa legislativa, simplesmente de uma casa política. Não, aqui nós somos 9 e que precisamos ter um olhar voltado para 22 mil habitantes, que é da nossa população. E eu sempre falo que quando nós conseguirmos olhar para o nosso próximo com amor, com empatia, com respeito, nós vamos ter uma cidade muito melhor para se viver. Quero também agradecer a todos que se encontram aqui no plenário, a minha família, a família Mãe do Verbo Divino, que já tem um nome muito lindo, que é para gerar o Cristo, gerar o Evangelho na sociedade, nas pessoas. Quero agradecer a Adriana, que é do Grupo Bentencoste, um grupo que na semana passada completou 33 anos de evangelização, de um grupo de oração em que leva e prega realmente o amor, que tem um olhar pelas pessoas que ali chegam. Quero também agradecer os assessores parlamentares que aqui está, o doutor Fabiano, que é o procurador jurídico desta casa e é pastor também da igreja de Morelli, a Jeruel de Morelli. Quero agradecer a Thaís, que está aqui com a gente, que além de ser membro também da comunidade, faz parte da Rádio São José, uma rádio que muito nos alegra todos os dias. Ao Leandro, ao fundador da comunidade Mãe do Verbo Divino e também da Rádio São José. Ao Dalmo, que todo mês na sua escala mensal está aqui trazendo uma palavra, trazendo o Evangelho. E ao Padre Rodrigo Celso, a quem eu cumprimento também, deixo aqui também para os párocos da paróquia de São José. O Padre Rodrigo, ele é pároco da paróquia de São Sebastião, é uma pessoa que muito tem nos ajudado, e especialmente eu digo até por mim mesmo, como que o Padre tem me ajudado. Quero também cumprimentar a todos que nos acompanham pelo canal SJ, canal 17, e também pelo Facebook da Câmara. Essa sessão solene, ela foi solicitada pelo meu gabinete e acompanhada pelos demais vereadores a respeito pela Semana da Vida. No nosso município está acontecendo, eu não sei nas outras igrejas como que está esse movimento, mas a comunidade Mãe do Verbo Divino está fazendo uma semana toda voltada pela vida, e é o que nós precisamos. Ao valorizar a vida, temos a capacidade de perceber que ela é única e irrecuperável. Sendo assim, viver bem com os seus semelhantes potencializa uma mentalidade expressiva que promove felicidade, paz, bem-estar, saúde física e mental e, como consequência, uma excelente qualidade de vida. Já é sabido de todos que tem uma DPF no Supremo Tribunal, no STF, que é a DPF 442, e essa DPF, ela quer legalizar o aborto até a 12ª
semana de vida. E nós precisamos nos unir para que isso não venha a acontecer. Eu vou passar agora, né, a palavra ao Padre Rodrigo e assim nós vamos dando continuidade. Boa noite a todos. Saúdo o vereador Marquinho, como também os outros vereadores aqui presentes. Também saúdo as entidades religiosas que se fazem aqui presentes nesta noite, a fim de que possamos meditar, conversar um pouco sobre este tema que é muito importante para cada um de nós, né? A vida. Saúdo toda a Assembleia que veio participar também, né, desta sessão solene em defesa da vida. Penso que a vida é um direito inalienável, por isso nós precisamos dizer não ao aborto em qualquer circunstância, né? Não ao aborto, e sim à vida. É mandamento, não matar. Não matarás, é mandamento. Então, todos nós somos chamados a dizer sim à vida. Hoje nós podemos, no mundo em meio à guerra, né, tantas situações de guerra, nós podemos ficar revoltados, né, querendo a concórdia, querendo a paz, né, mas diante de uma situação de violência, a uma vida que é indefesa, às vezes nós nos calamos, né, parece que é uma coisa normal, né, e esquecemos que matar é crime. Então, se nós somos contra a guerra, também precisamos ser contra o aborto. Se nós somos contra a violência, também nós precisamos ser contra o aborto. Bem sabemos da luta de tantas mães que passam por dificuldades de uma notícia quando está grávida acerca de uma doença que possivelmente aquele filho terá. Obviamente, o caminho mais fácil é interromper a gravidez. E, decididamente, muitos pais, muitas mães decidem em levar até últimas consequências aquela gravidez, com desejo de gerar vida. Por isso, penso eu que é muito importante essa nossa conversa hoje, né? Quantas mães que, diante desta avaliação médica, elas decidem levar a gestação até o fim. Nós, sacerdotes, nos deparamos várias vezes com essa realidade, né? Que coloca um dilema até diante daquela mãe, diante de tanta pressão daquelas pessoas que estão ali em torno da saúde, né? A vida deve ser protegida desde a concepção. Sabemos muito bem disso. Praticar o aborto é impedir a possibilidade da existência. Permitir o aborto é impedir a existência. Por isso, aqui nesta noite, hoje, né, devemos nós meditar um pouco sobre essa realidade. Não podemos ser herodianos, né? Não podemos ser herodianos. Herodes mandou matar as crianças, né? Os santos inocentes, né? Ainda hoje, no tempo que nós estamos vivendo, há uma cultura herodiana. Existe essa cultura hoje, herodiana. Matar as crianças. Daí a nossa luta para defender a vida, daí a semana de defesa da vida, né? Penso que tantos deputados nesse tempo, como a Cristo Nieto, também o vereador Marquinho, tantos outros, né, têm lutado para que essa lei não passe. Hora e outra vai se levantar essa lei, né? Eu me lembro, o Leandro está aqui, né? Quantas campanhas, né, nós já fizemos para não passar a lei. Eu me lembro quando eu era seminarista ainda, no início do sacerdote ainda, né? Ora se levantava isso, a gente ia e levantava a bandeira da vida, de defender a vida, né? Que mais uma vez o sangue dos inocentes não venha a ser derramado.
mais uma vez o sangue dos inocentes não venha a ser derramado. Por isso, a Igreja Católica tem o direito canônico, né, o Código do Direito Canônico. Qualquer pessoa que apresenta ou que fale que é a favor do aborto, ela imediatamente sofre uma cláusula canônica, né? Ela está fora da igreja, né? Do ensinamento da igreja, o Código do Direito Canônico 1397. Assim, quero trazer uma meditação de um Papa, né? São João Paulo II, que hoje ele é santo. Ele escreveu uma carta encíclica, Evangelium Vitae, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. E assim ele diz: as leis que autorizam e favorecem o aborto coloca-se, pois, radicalmente não só contra o bem do indivíduo, mas também contra o bem comum, e por conseguinte carecem totalmente da autêntica validade jurídica. De fato, o menosprezo ao direito à vida, exatamente porque leva a eliminar a pessoa, a serviço da qual a sociedade tem a sua razão de existir, é aquilo que se contrapõe mais fortemente e irreparavelmente à possibilidade de realizar o bem comum. Segue-se daí que, quando uma lei civil legitima o aborto, deixa por isso mesmo de ser uma verdadeira lei civil. Moralmente obrigatório. O aborto, portanto, é crime que nenhuma lei humana pode proteger e legitimar. Leis desse tipo não só não criam obrigação alguma para a consciência, como, ao contrário, geram uma grave e preciosa obrigação de opor-se a elas através das objeções da consciência. E termino dizendo, portanto, no caso de uma lei intrinsecamente injusta, como aquela que admite o aborto, nunca é lícito conformar-se com ela, nem praticar numa campanha de opinião ou a favor de uma lei de tal natureza, nem dar-lhe aprovação com o próprio voto. Por isso, termino a minha fala dizendo que nós precisamos dizer sim à vida e não ao aborto. Um Papa disse isso lá atrás e hoje ele é santo. Essa palavra até hoje é validamente para nós no tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Padre Rodrigo, pela belíssima colocação e uma verdade que nós temos que viver cada dia. Né? Bem que, como o senhor disse, né? É um mandamento, né? Não é uma opção, sim, é um mandamento. Um mandamento que protege a vida. Eu quero também dar nesse momento a oportunidade ao Dalmo para também estar colocando para a gente também sobre a Semana pela Vida. Marquinhos, é sempre um prazer se fazer presente aqui na Câmara e principalmente num evento desse que eu participo aqui há 11 anos, se eu não me engano, uma vez por mês, lendo uma página da Bíblia, né? E com como se diz, na visão espírita. E hoje a gente fica contente de ser reconhecido, porque na nossa sociedade temos várias religiões. E São José tem espiritismo, né? O Centro Espírita Luz e Caridade existe há 89 anos, né? Vai completar agora em dezembro. E várias pessoas lá, né, frequentam. E o nosso grupo, ele existiu até o ano passado, mas na pandemia a gente perdeu várias pessoas, né, que participavam, então acabamos unindo novamente ao Luz e Caridade.
Bom, então, excelentíssimo senhor presidente, né, vereador Adriano Martins Oliveira, que não está no momento, mas na sessão, nosso amigo Marquinhos, nossas vereadoras, vereadores, as autoridades religiosas aqui presentes e a todos, né, que vieram aqui prestigiar essa noite, esse momento tão importante para a nossa vida, para o nosso município. Então, como aprendiz da doutrina espírita, e representando nessa casa, nessa sessão solene, em comemoração à Semana Nacional pela Vida, baseado em apontamentos da Federação Espírita Brasileira, separamos esse pequeno texto de um assunto tão relevante e de profundos estudos sobre o tema valorização da vida. Sempre focado na valorização da vida, a Federação Espírita Brasileira compreende a importância da reflexão sobre cada existência, contribuindo para a formação do homem de bem. Exalta sempre a luta a favor de cada ser humano, atuando em diversas campanhas. E no ano de 1990, criaram a campanha que destacamos em defesa da vida e viver em família, que criaram vários livretos, pena não ter em quantidade para distribuir para todos, mas se alguém desejar eu posso providenciar. E nessa campanha em defesa da vida e viver em família, é um modo de evitar o aborto, o suicídio, a violência, a eutanásia, as drogas, celebrando a paz e promovendo o bem. Essa campanha se mantém até hoje, inclusive no mês de setembro, que é o mês, né, Setembro Amarelo, se faz a campanha o mês todo sobre a campanha contra o suicídio, né? Dentre as ações a qual dedica seus trabalhos, temos o combate ao aborto, e a este dizemos não. Constitui-se em grave comprometimento com as leis divinas, a provocação do aborto em qualquer fase da gestação, uma vez que tal iniciativa impede que o espírito que se encontra ligado ao corpo desde a fecundação a estados de pré-embrião, embrião e feto, renasça no corpo físico que lhe servirá como instrumento de progresso. Lembramos, no entanto, sobre reflexão necessária em caso de aborto que traga risco à vida da mulher. Espíritos nos esclarecem e informam na obra O Livro dos Espíritos com clareza de conteúdo e diretriz. Então, o tempo foi meio curto, Marquinhos me avisou ontem, então eu preparei esse pequeno texto e, baseado no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro codificado por Allan Kardec, em 1888, são várias perguntas. E, entre essas, a pergunta 359 nos diz o caso do nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela. Haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A pergunta de Kardec era se era crime, né, cometer o aborto para salvar a mãe, já que correria risco a vida da mãe. E foi respondido que preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. No caso, né, às vezes uma mãe tem outros filhos para cuidar, né? Então é uma coisa que a ciência, né, às vezes tem como dizer que é perigoso ou não, mas muitos, graças a Deus, não cometem esse crime de fazer o aborto, né? E na pergunta 883 do mesmo livro, em sua preocupação quanto à preservação da vida, Kardec ainda pergunta aos espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos responderam: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seus semelhantes, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Pois sabemos que em fase do desenvolvimento da ciência, facilmente se comprova o início da vida humana, desde o momento da concepção no ventre materno,
e não somente quando ocorre o nascimento, como afirmam muitos, né? Então, desde a concepção, essa alma, esse espírito já está ligado a esse embrião. Então, o movimento espírita posiciona-se contrário aos projetos de revisão da legalização que visa, né, legalizar o aborto em nosso país. O tema é vasto, com várias interpretações a serem estudadas e bem analisadas. E uma lembrança que me vem à cabeça é que, mesmo na visão espírita, mesmo que uma criança tenha um defeito, tenha alguma anomalia, muitos pais espíritas aceitam essa gestação, correndo riscos até, mas sabendo que é a única oportunidade que esse espírito vai ter de cumprir a sua missão. Porque, às vezes, esse espírito precisa de horas de vida, horas de meses ou anos, para que una a família, para que o amor possa, né, essa criança levar esse amor nessa união familiar. Então, como eu disse, o tema é vasto, precisa de vários estudos, né? Então, vamos nos orientar, vibrar e defender o direito da vida, participando da campanha em defesa da vida. Então, digamos não ao aborto. E depois, se alguém quiser conhecer esse material dessa campanha, que foi uma campanha em respeito à vida, aborto não, suicídio não, drogas não, eutanásia não, respeitemos a vida, violência não, construamos a paz promovendo o bem e o melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. São livretos com várias leituras, né, com base na doutrina espírita sobre esse tema tão importante. Muito obrigado. Obrigado, Dalmo. Eu agora vou passar a palavra para o Leandro, que é o fundador da comunidade Mãe do Verbo Divino e também da Rádio São José FM. Uma boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa sessão extraordinária, né? O vereador Marquinhos, e a partir dele todos os demais vereadores. Muito obrigado pela presença, né? Adriana, Jaqueline e o Rafael. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Também cumprimento o Padre Rodrigo, Dalmo, que estão aqui conosco, né? E a todos os presentes. A minha fala, ela parte daquilo que o Padre Rodrigo também apresentou, né? Mas especificamente eu gostaria de elucidar um pouco sobre o alcance da DPF 442 e por que todo esse movimento que através de algumas ações espalhadas pelo Brasil inteiro, inclusive essa casa, parabenizo, vereador, a casa pela iniciativa de aprovar uma moção de repúdio à DPF 442 e enviá-la, encaminhá-la ao Congresso Nacional, onde é a casa do debate sobre esse tema, né? E isso foi uma atitude que a esta casa se seguiu tantas outras pelo Brasil. Foram centenas de câmaras municipais espalhadas pelo Brasil a enviarem moções de repúdio pela gravidade. E às vezes faltou tempo, Padre Rodrigo e Dalmo, né, de se aprofundar sobre a DPF. Eu sei que o princípio é a defesa da vida e todos se movimentaram em torno disso, mas muitos não têm o alcance da DPF 442 e que ela pode voltar a qualquer momento, ser pautada no plenário a qualquer momento, sob a regência do novo presidente, o ministro Barroso. Então, eu gostaria de dizer que o princípio fundamental é que em qualquer situação de uma gravidez em que se encontre a gravidez e a mãe, ambas as vidas da mãe e da criança têm igual valor para a igreja, para a fé e, além disso, eu gostaria de partir de um princípio que muitas vezes não é debatido, que é o princípio da lei natural. Não é? A vida já é recebida como dom em qualquer situação, inclusive quando é de risco também para a mãe. A vida, ela é um dom, e por ser um dom,
ela imediatamente tem que ser recebida, cuidada e, claro, a fé nos ajuda ainda mais a intensificar esse cuidado, esse olhar pela vida, como lembrou o vereador Marquinhos, da vida ainda mais indefesa da nossa sociedade, que é um embrião, né? Ele não tem como se defender ali, ele está totalmente vulnerável. Bom, falando disso, me permitem só algumas palavras breves para aprofundar o alcance, porque pode ser que essa casa tenha que novamente fazer um movimento em torno da DPF, todos nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da SJTV. A DPF 442, ela visa decididamente abrir portas para além da aprovação do aborto até a 12ª semana. Isso é bom esclarecer. Já a aprovação até a 12ª semana já é gravíssimo, mas ela tem um alcance além, vereador Rafael, que a gente precisa ter a noção do que está se tratando no Brasil, do que está em jogo no Brasil, não é? Então, num levantamento que a gente fez, aproximadamente, no Congresso Nacional, que é o local do debate, não no Supremo Tribunal Federal, existem mais de 600 proposições sobre a tentativa de legalizar o aborto no Brasil. Mais de 600. Todas as vezes que as proposições chegaram ao Congresso Nacional, elas caíram uma por uma. O Congresso sepultou uma por uma. Ou seja, o Congresso realmente representa, segundo o Datafolha, numa última pesquisa, a vontade da maioria do povo brasileiro, de mais de 90% que não quer a liberação do aborto no Brasil, no país. Ou seja, ao pautar a DPF 442 para ser votada no plenário do Supremo, o Supremo não só está indo contra a Constituição, mas contra as prerrogativas do Congresso. É um enfrentamento. Já é gravíssimo o tema do aborto, mas é para além disso também. Esse ADPF precisa levar uma reflexão a partir do aborto, mas para além do aborto. O que está acontecendo no país? A DPF 442, ela teve um PL antes dela, que eu fiz questão de anotar e trazer essas informações, até para ficar registrado, o PL 1135 de 1991. O objetivo desse PL é justamente o que trata a DPF 442, é de legalizar o aborto no Brasil até 12 semanas, com os mesmos fundamentos que nós encontramos na DPF 442. Por que eu trago esse PL como base da DPF 442? Porque esse PL ele foi acolhido, pautado no plenário da Casa do Congresso e foi derrubado. E foi sepultado. O Congresso disse não. No Brasil, nós não queremos a legalização do aborto. O Congresso disse não ao aborto e encaminhou, inclusive, esse PL para o arquivamento. Para o arquivamento. Então, em 2017, o PSOL trouxe os fundamentos que estão nesse PL 1135 de 91 para a arguição 442. Agora, entendam, quando 11 ministros decidem votar ou legalizar, que a tendência é essa dentro do Supremo Tribunal Federal, legalizar o aborto, eles estão não só indo contra a Constituição, mas contra as prerrogativas do Congresso. Eles estão se levantando, dizendo, nós aqui vamos legislar, não importa o que o Congresso diga, em nenhuma matéria. Porque é isso que tem acontecido, queridos. Por exemplo, com a aprovação da legalização da maconha, também já visto pelo Congresso. Por exemplo, como o marco temporal, que há pouco foi aprovado, também já visto pelo Congresso.
Então, uma tese atrás da outra, o Supremo Tribunal Federal está usurpando das prerrogativas do Congresso Nacional. Não compete ao Supremo fazer o que está fazendo. É por isso que hoje nós vemos um movimento dentro do Congresso para que possam impor com mais clareza os limites das ações dos ministros do Supremo. Tudo bem, isso aqui é só uma introdução, não quero me estender muito, né? Mas é importante dizermos o seguinte: o que está por detrás da DPF 442, que é o tema também da defesa da vida, e nós trazemos para esclarecimento de todos. Bom, a DPF 442, eu fiz algumas anotações para ser bem didático e direto. Ela se pauta em 3 princípios. Vereadora Adriana, pelo princípio da intrínseco, pelo princípio da autonomia e pelo princípio social. O que diz o princípio intrínseco da DPF 442? Que esse aqui é talvez de comum acordo com todos nós, que fala de que o ser humano ele é considerado ser humano pelo fato de pertencer à espécie humana. Mas só que para a DPF 442 isso não é o suficiente para definir a pessoa humana. Para se definir uma pessoa humana com direitos a serem guardados pela Constituição, pela legislação brasileira, ela precisa ainda ter outros 2 princípios. Quais são esses outros 2 princípios? Os 2 princípios são o da autonomia, que quer dizer que ela seja capaz de executar o projeto da sua vida. E o terceiro ponto é que também seja o valor social ou comunitário, ou seja, ela seja relevante para a sociedade. Ela tenha um valor, uma relação, um vínculo social. Então são esses 3 juntos que, segundo a DPF 442, formam um indivíduo com direito à vida, com direito a nascer. Bom, aqui nós começamos a falar sobre uma questão muito importante. Esses 3 valores, segundo a DPF, elas vão brindar a dignidade da pessoa humana, ou seja, se o nascituro, aquele que tem o direito de nascer, se aquele que está sendo gestado, ele possui essas 3 características, intrínseca, autonomia e social, então ele tem relevância jurídica, ele tem a proteção jurídica e ele tem os direitos guardados pela Constituição. Se por um acaso ele não contempla um desses, é isso que a DPF faz. Ele perde esses direitos. Então, para ir além, para a gente entender um pouco, vamos nos ater a esses 3 princípios apresentados pela DPF 442 e relembrar aqui que essa DPF ela faz o seguinte. Vamos pegar um caso. Uma mãe que esteja grávida e, nesse caso, o seu filho, a gestação, ela o rejeite por alguma coisa, por algum motivo, por uma deficiência, ou seja, ele não terá capacidade, como diz a DPF, de ter uma autonomia, de ser o executor das suas próprias iniciativas, seja uma doença que diga à mãe que ele vai ter uma dependência total dela, ele não vai ter autonomia. Então a DPF diz, a mãe tem o direito de abortar. Ou se ele traga algum perigo para ela, até mesmo de vida, a DPF diz, ela terá o direito de abortar. Até a 12ª semana, diz a DPF. Mas vocês estão percebendo a maldade? Ele joga os princípios para que o Supremo aprove, mas que isso abre uma porta não só para a 12ª semana, mas para a 13ª, a 14ª, a 15ª, até o 9º mês. A intenção é que o Supremo aprove os princípios para que, a partir da DPF 442, o aborto realmente encontre portas abertas para futuramente ser legalizado até o 9º mês de gestação. Então, existe uma malícia na DPF 442 que é importante termos que aqui não dá para a gente aprofundar ainda cada termo, né?
Mas é importante lembrar que a DPF, por causa desses princípios, vejam os princípios que eu trouxe, vereadora Jaqueline, que é muito importante, de valor intrínseco, autonomia e valor social. Ele vai abrir para também os que já nasceram. Por exemplo, a eutanásia. A DPF 442 prepara uma base, um fundamento jurídico, quer preparar um fundamento jurídico até para legalização da eutanásia, porque lá na frente um já nascido, acometido por uma doença, por uma incapacidade real, dele não ser um bem social, de não ter um vínculo social para a sociedade, para a família, para aquele núcleo ao qual ele pertence, ele terá direito a tirar a própria vida. Então, é uma caixa de Pandora, a DPF 442, da cultura da morte, que nós chamamos. Por isso que houve um movimento pró-vida. Nós fazemos parte de um movimento nacional. Houve um movimento para que pudéssemos levar o conhecimento da DPF 442, o que realmente está por detrás da DPF 442, o que realmente pretendem fazer no Brasil. Porque é assim que agem os promotores da cultura da morte. Quando eles não ganham, eles falam muito de democracia, mas só para inglês ver. Mas quando o debate é democrático dentro do Congresso e eles perdem, eles logo judicializam a ação, para que o Supremo fale por todos. Eles dizem serem a favor da democracia, mas não jogam o jogo democrático. É isso que essa DPF também está dizendo. Então, o vínculo social, eu queria pegar esse ponto, já estou terminando, tá? O vínculo social que diz a DPF 442 coloca o nascituro, que é a questão que estamos falando aqui, que domingo vamos celebrar, numa questão vulnerável. Porque o primeiro vínculo social que o ser humano ele possui, naturalmente, in natura, é o vínculo do feto com a sua mãe. Primeiro vínculo social que nós tivemos. Quando fomos concebidos, aqui nós temos mães, o que aconteceu? A mãe se alegrou. Estou grávida. Ali começa um vínculo social. Mas quando a DPF sutilmente coloca aqui, para ser considerado direitos e deveres, protegido pela legislação, ter o direito à vida, precisa ter o vínculo social, o que ele está dizendo? Que a decisão não parte do feto, parte da mãe. Eu não tenho vínculo. Essa gravidez veio de um estupro. Então, não quero um vínculo, eu não tenho um vínculo social com essa criança. Então, ela terá o direito de abortar. Bom, essa colocação muito breve, muito rápida, só para a gente poder entender a dimensão e o alcance, porque todo esse movimento, que sempre volta ao Brasil, essa temática, o Brasil, que é uma nação cristã, defende os direitos da família, da vida, nós precisamos realmente, como estamos aqui hoje, nos unir em torno desse valor inalienável, que é o valor da vida, né? Bom, para terminar aqui minha exposição, a DPF 442 não só pretende legalizar o aborto, mas o infanticídio pós-nascimento, a eutanásia. Ela vai propor no Brasil uma abertura para que haja uma legislação futura, ou até mesmo proposições jurídicas, que tragam um fundamento equivocado de uma seleção de quem deve viver, principalmente pelo último item, todos aqueles que forem úteis para a sociedade, tiverem vínculos sociais. Então, a partir disso, ontem eu fui assistir ao filme, não sei se todos já foram, recomendo, né? O filme Som da Liberdade. E a frase que, quando o ator principal do filme foi indagado por um dos que lutavam para libertar as crianças do seu modo, disse: por que você está fazendo isso? Por que você quer a liberdade dessas crianças? Ele disse: porque os filhos e as filhas de Deus não estão à venda.
não estão à venda. Esse indignar-se não pode. Durante todo o filme eu notei vereador Marquinhos, uma insatisfação, uma indignação por aquele cenário que aquele policial viveu. E essa indignação nós não podemos perder por causa da justiça, principalmente em relação ao direito à vida. Minha palavra aqui, a nossa palavra, é justamente trazer uma compreensão da gravidade da DPF 442, que ela quer realmente implantar por uma ditadura judicial a cultura de morte no Brasil, já que o Congresso ele já sepultou mais de 600 proposições em Brasília, todas rejeitadas. E a gente precisa, como essa casa teve a iniciativa de fazer uma moção, de enviar aos presidentes da Câmara e do Senado, dizer: nosso povo em São José do Vale do Rio Preto, nós estamos aqui na voz, sendo voz do nosso povo, nós rejeitamos a DPF 442, porque, como disse uma vez o ministro Fux, esse movimento que a gente faz da caminhada pela vida que vamos ter agora no domingo, a partir das 8 horas, já aproveito para convidar a todos nos unirmos para manifestarmos, isso não sensibiliza o Supremo Tribunal Federal. Isso não sensibiliza que uma vez o próprio ministro Fux disse que uma vez investidos pela toga, eles não devem nada a ninguém. Então, a visão não é sensibilizar o Supremo Tribunal Federal, porque eles são indicados, não são eleitos. Mas é justamente fazer com que no Congresso Nacional nós tenhamos um tempo de homens e mulheres, de valores, de virtudes, de princípios, e que tenham a coragem de defendê-los com as prerrogativas que a Constituição Federal dá a cada um deles. E é por isso que é importante que essa casa abra esse diálogo, abra esse debate. Eu sei que vocês também têm essa relação com deputados federais, com deputados estaduais, com até senadores. É importante que esse diálogo se mantenha, porque nós queremos um Congresso que realmente abrace as suas prerrogativas e coloque-as em práticas. Porque como está acontecendo com o aborto, como está acontecendo com a maconha, como está acontecendo com o marco temporal, o que mais pode vir à frente para esse? Quais são os limites desse Supremo Tribunal Federal? Então, a DPF 442 já é gravíssima a questão do aborto, mas é para além do aborto. A gente precisa ter esse coração aberto. Agradeço o convite, agradeço a sessão, muito obrigado a todos e estamos unidos por essa causa. E aqui colocar a nossa inteira disposição também, se precisarem em outro momento aprofundar mais, a gente trazer mais alguns detalhes, fica aqui a nossa colaboração também para esse tema. Muito obrigado. Obrigado, Leandro, por essa bela colocação e por essa reflexão. E quando você falava, eu ficava aqui pensando, hoje, né, estou vereador, mas de formação sou enfermeiro já há alguns anos e já vivi algumas situações dentro do hospital de ver mães gestantes levando uma gestação com muita dor, com muito sofrimento, por saber desde o 3º mês da sua gestação que seu bebê era encéfalo. Que ao nascer, logo ao nascer, ele iria morrer. Mas aí você falando, eu me recordava da fala dessa mãe, né? Que era o filho dela e o amor que ela tinha e que ela carregava era maior do que qualquer coisa. Né? E eu estava lá no momento desse parto, né? Presenciei a chegada desse filho, era o primeiro filho desse casal. Qual a felicidade daquela mãe em receber aquela criança e que logo depois deixou de ter a vida. Né? Então, assim, eu presenciei já muita história. E fiquei pensando também aqui que essa DPF, o que ela pode realmente vir a fazer. Porque se pararmos para pensar numa gestação de alto risco, onde um bebê, né, nasce de 6 meses, com toda a fragilidade, com todo o cuidado que precisa,
será que ele vai ter direito à vida? Será que ele vai ter direito aos cuidados, né, para poder manter a vida dele? Ou será que nós que já estamos ficando, né, já com uma idade, que já temos toda uma caminhada, será que se em algum momento da nossa vida passarmos por alguma enfermidade, precisarmos ficar no hospital, no respirador, né, com cuidados ali para poder manter a vida, será que vamos ter esse direito? Será que vai ser alguém que vai dizer, né, esse vive e esse não vive? Né? Então, assim, né, e com isso tudo nós vemos também que a palavra de Deus vem se cumprindo a cada dia. Porque quem segue o Evangelho e as Escrituras, a gente vê claramente o que está acontecendo. Né? Quando o padre Rodrigo bem colocava, né, quando Herodes me mandou, né, matar todos os recém-nascidos, né, e que as parteiras na época, né, não obedeceram por temor a Deus e por amor ao próximo, né? E eu acho, e volto na minha fala que eu falei no início, né? Precisamos cada vez mais cativar o amor entre as pessoas e entre nós, porque senão nós vamos entrar num momento muito difícil, né? Já estamos vivendo isso, né? O respeito, o amor, né? O olhar pelo outro, como que ele tem que ser trabalhado e como que a gente precisa realmente, né, fazer com que isso renasça em nosso meio, né? Eu queria, nesse momento também, convidar a vereadora Adriana, que também quer deixar uma mensagem conforme ela me colocou. Uma boa noite a todos. Vereador Marcos, presidente desta sessão solene, parabenizo por sua iniciativa. Que momento brilhante estamos vivendo aqui hoje. Devemos fazer isso mais vezes e por vários assuntos, inclusive. Dalmo, prazer ter você conosco. Padre Rodrigo, Leandro, Thaís, boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Leandro, obrigada pela aula. Excelente. Muito bom mesmo. Falar depois de vocês fica até difícil. Mas quando o vereador Marquinhos, nosso amigo, nos convidou a participar dessa sessão, eu fiquei pensando em algumas coisas que na prática a gente pode fazer enquanto legislador. De que maneira a gente pode atuar para fazer, de fato, a vida acontecer. E aí, hoje, Feira de Ciências, na escola a qual trabalho, Escola Bianor, e ali tiveram vários temas de trabalho. O tema geral, sustentabilidade. Luta pela vida das abelhas, vida do planeta Terra, água, solo. E, no geral, não estou me referindo que lá não houve um trabalho em prol da vida, não isso, mas, no geral, a gente não vê tantos movimentos, não que as abelhas não sejam importantes, longe disso, mas a gente não vê tanta lei, aliás, existem as leis que estão querendo derrubar, né? Aliás, me permita uma parte pedagógica, Leandro, a DPF, arguição para descumprimento, olha essa palavra, descumprimento de um preceito fundamental. Se é fundamental, não pode ser derrubado. Ele existe porque ele é fundamental, é a base. Então, é muita incoerência numa coisa só. E aí, eu conversando com o Marquinhos outro dia, comentei com ele sobre uma experiência da minha mãe. Nós somos 6 filhos, eu sou a terceira, e eu tenho o Samuel, que é meu irmão mais novo, hoje ele tem 37 anos, e na época que minha mãe gestante não tinha tantos equipamentos de ultrassonografia aqui na nossa cidade, e num exame, numa ultrassonografia, a médica da época disse para ela que ele era anencéfalo e que ela poderia abortar. E minha mãe, com muita fé sempre, não, eu acredito em Deus, Deus vai fazer um milagre. E aí a médica, não,
Não tem jeito, isso aí não vive. Ele vai falecer poucas horas depois do nascimento. Minha mãe manteve a gravidez, foi até o fim. E aí está aí o Samuel, graças a Deus vai ser papai daqui a pouco tempo. E ela não acreditou que fosse um milagre, sim, um erro da ciência, um erro da tecnologia. Mas para a gente é um milagre. Então, a fé, o amor a Deus, o amor ao próximo, ele tem que prevalecer. Como disse, bem fez referência ao filme que eu também assisti e chorei. Eu sou bem emotiva. E Deus não quer que nenhum dos seus filhos se percam. E esse perder, depois de vivo, a gente sabe, em outros aspectos, mas antes de nascer. Eu não fui mãe, não gestei na barriga, por motivos que não cabem aqui ser colocados, mas eu quero deixar claro, a favor da vida, em qualquer tempo, desde o momento da concepção. Ele tem que ser protegido. Domingo, dia 8, é o dia do nascituro, e é uma data que tem que ser permanecida no calendário. Ele não pode deixar de existir. E aí, na prática, voltando ao que eu disse no início, o que a gente pode fazer? Eu estou elaborando, ainda está num rascunho, mas eu já convido os vereadores aqui presentes e todos que fazem parte desta casa a somar forças comigo, num projeto que eu intitulei Salvando Duas Vidas. E eu sou professora há 23 anos e já ouvi muitas histórias de meninas que, por abuso ou por um momento de uma gravidez não desejada, queriam abortar. E é extremamente delicada essa situação. Sou a favor da vida, em qualquer hipótese. Mas eu também me coloco no lugar dessas mulheres. Quem apoia? Quem acolhe? Quem conversa? É complicado demais. E aí pensei eu nesse projeto. Um projeto de lei que, penso eu, que possa acolher tanto a mãe quanto este bebê. Numa situação de vulnerabilidade, em casos de estupro, em caso de uma gravidez que o namorado não queira assumir, um relacionamento ainda fora do casamento, enfim. E aí esses cuidados seriam desde o momento que ela descobre a gravidez, uma vez que ela também se pronuncie, porque senão a gente não consegue apoiá-la, né? Um projeto para apoio psicoemocional, o aporte social e o bem-estar e cuidados com a criança, desde a gravidez, desde a gestação até o nascimento, e essa mulher sendo apoiada e protegida para a criança ir para uma creche, para ela ser inserida no mercado de trabalho, porque o Código Civil defende os direitos do nascituro. Já ele salva, ele protege esse direito. Mas quem olha para essa mãe? Então, a gente tem que tentar unir forças nesse aspecto. E aí, eu deixo aqui o meu convite a vocês somarem comigo nesse projeto. Eu vou passar para o corpo jurídico desta casa, para que nós possamos melhorá-lo. Mas, como eu disse, eu não fui mãe e vejo que, às vezes, por parte até dos meus alunos, é uma fala até um pouco pesada que eu vou dizer. Muitas mães não mereciam ser mães, mas todas as crianças merecem nascer. Muito obrigada. Obrigado, vereadora, pela sua colocação. Pode contar com o meu voto e com o meu apoio, com certeza, porque nós, legisladores, nós precisamos pensar na vida. Né? Por isso fomos eleitos pela população de São José lá do Rio Preto. Né? Eu costumo dizer que não dá para a gente dizer o nome das pessoas que votou na gente, mas nós fomos eleitos para cuidar e zelar de uma cidade por 22 mil habitantes. Né? Então, esse é o nosso papel, né? De criarmos leis que tragam benefício e qualidade de vida para essas pessoas. Já diante disso, até já partilhei isso com a vereadora, porque a gente conversa muito, né, e a gente acaba tendo também os mesmos pensamentos e objetivos, né, como os demais também, com a Jaqueline.
de pensarmos e montarmos na Câmara uma comissão, né? Nós temos comissão, né, de saúde, de educação, né, de orçamento, de finanças, todas que são muito importantes, mas nós temos também uma comissão pela vida, né, que cuide realmente da vida, né, que tem esse olhar pela vida, porque senão nós vamos chegar a um momento, né, eu não sei se muito próximo ou não, mas as pessoas vão ficar deixadas de lado, né? Vai prevalecer muito mais a matéria do que a vida. E nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Então, fica aqui já, né? Eu vou ver com o jurídico dessa casa como que nós podemos estar pensando e montando essa comissão, mas já queria pedir também o apoio de vossas excelências para isso. Já estamos já quase terminando, mas antes de terminarmos, né, eu queria cumprimentar a Cristiane, que está aqui, que é minha afilhada, né, a sua sogra Ângela. E eu queria muito que a Cristiane trouxesse para a gente aqui um pouquinho da sua história, do que ela viveu. Boa noite. Benção, tia Marquinhos. Benção, tia Andréia. Então, no ver do aborto, eu acho que é algo muito complicado de se falar. Assim como a Adriana falou, muitas das vezes a pessoa acaba abortando pelo fato de não ter um apoio, né? Como, por exemplo, um namorado rejeita, a família não aceita, né? E é fundamental ter alguém para apoiar. No caso, no que ele está querendo dizer, né, sobre mim, que eu, como eu posso dizer, tive uma situação complicada há 3 anos atrás, infelizmente, aqui no hospital. E como o tio Marquinhos colocou, às vezes, os médicos não, vamos dizer assim, não querem ter trabalho, vamos botar assim, né, o que aconteceu comigo. Eu estava grávida de 7 meses de gestação e eu passei mal e fui para o hospital. Infelizmente, não tinha obstetra nesse dia, só a pediatra e a clínica. A pediatra queria me transferir, porque era troca de plantão, ela queria ir embora. Ou seja, não queria ter o trabalho de fazer um parto, principalmente prematuro, 7 meses. Uma enfermeira viu a situação, me levou para a sala de parto, e então ele começou a situação toda. A pediatra fez o toque, disse que dava tempo de transferir. Eu vendo a situação, sendo meu segundo parto normal, sabia como era, disse que não ia dar tempo, estava sentindo sair. Foi então que ele saiu pélvico, cabeça agarrou, foi muito ruim. Quando conseguiram tirar completamente, essa pediatra olhou para mim, tapou a criança, né, com um pano, e falou que eu tinha abortado e que meu feto estava morto. E deixou para lá. Sendo que antes, né, que quando eu falei que não me ia dar tempo de ser transferida, a clínica olhou para ela e falou, fulana, não vai dar tempo. Ela olhou para a médica e falou, você quer passar do seu horário? Né, que foi aí que ele saiu e aconteceu isso tudo. Chorando, claro, porque foi uma gravidez planejada. Deitei, chorando. Isso, a enfermeira, que estava do meu lado, teve a impressão que o pano tinha mexido. E apontou para a clínica destapou e falou, fulano, ele está vivo. Então, a pediatra, novamente, não querendo ter trabalho nenhum, tapou ele de novo e falou, deixa morrer, ele não vai sobreviver, não. Ele tinha 1 quilo. Nasceu de 31 mais 6. A enfermeira, vendo a situação toda, enrolou ele num pano, tirou as 2 voltas de cordão que estava, cortou, ele ainda estava ligado à placenta, a placenta ainda dentro de mim, cortou, embolou e levou para uma sala, né, para o neonatal. E ela ainda foi atrás da enfermeira insistir para não salvar. Deixa morrer, ele não vai aguentar. Foi então que a enfermeira disse que se ele ia morrer ou não, quem decidia era Deus, não era ela.
e que sim, ela ia dar dignidade para aquela criança, que ela ia sim permitir que ele pudesse lutar, pelo menos para tentar viver, né, enquanto ele conseguisse. Foi transferido, ficou 4 meses em uma UTI, teve muitas complicações. Os médicos mesmo de lá me falaram que ele não, eles, né, achavam que ele não ia sobreviver, fizeram o papel deles como médico, né, lá em Caxias, fizeram o que podia ser feito como pediatra, mas que ninguém dava fé por ele. Todo mundo achava que ele não ia sobreviver. Hoje está ali, 3 anos, já fui chamado no colégio com 3 meses de aula, não tem sequela nenhuma. Passei por 2 neuros. Um dos neuros me falaram, né, que toda vez que eu conto a história do Diego, por ele não ter sequela, ter ficado de 7 da manhã até meio-dia sem oxigenação, era para ter ficado com um mínimo, uma sequela mental, ele não tem nada. Um dos médicos neuros me disse que a gente médico temos esse poder de decidir quem morre e quem vive. Na minha humilde opinião, não tem não. Não. O único que tem poder de decidir se vive e se morre é Deus. O único. Não é médico, não sou eu, não é ninguém. Se aquela enfermeira não tivesse, né, pego o Diego, porque ela me relatou 4 meses depois que ela ouviu uma voz falando com ela, pega que eu não botei ponto final. Foi aí que ela teve a iniciativa de pegar o Diego. Se ela não tivesse tido a iniciativa, se ela tivesse obedecido a médica, deixa eu morrer, e aí, será que eu estaria com ele? Será que eu teria, né, passando? São 3 anos, mas pensa, são 3 anos maravilhosos. Muita dor de cabeça, porque o bichinho é da pá virada. Eu tive o Mateus, né, que eu tenho 3 filhos. O Mateus de 14, o Diego de 3 e tenho o Francisco de 1 ano. Também prematuro, o Francisco. Eu tive eclâmpsia, tiveram que tirar, porque ele já estava em sofrimento fetal e eu estava com risco. Então tiveram que fazer uma cesárea de muita, extrema urgência. Eu engravidei do Mateus com 18 anos. Eu tinha acabado de terminar o colégio, né? E em momento algum eu pensei em tirar o Mateus. Tive 2 pessoas que uma amiga me aconselhou sim tirar ele. Infelizmente alguém da família queria até me levar para poder tirar. A minha cabeça hoje, com 33 anos, é totalmente diferente do que eu tinha com 18. Só que em momento algum eu pensei em tirar o Mateus. Em momento algum. Hoje o Mateus é o meu amor. Eu brinco que é o meu primeiro amor. Que quem é mãe sabe que não tem nada melhor do que um sorriso de filho. Eu acordo de manhã, o Francisco me olha com um sorriso que não tem nada que pague. Claro que eu estava terminando o meu ensino médio, queria sim me formar em ciências contábeis, queria, né, ir para Rio das Ostras, ficar lá com meu irmão, poder seguir com ele, porque ele também, infelizmente, né, ele trabalhava até na prefeitura como contador. Quem sabe, talvez até continuaria, né, os passos dele agora. Tive que encerrar essa parte, sim, né, mas eu ainda sou nova, posso voltar, melhor, posso começar, né, a faculdade não tem idade para entrar, e nada, sabe, nenhum vida profissional paga um filho. Dá trabalho? Dá, muito. Quem é mãe, quem é pai sabe que dá trabalho. Só que é prazeroso. Eu não sou de romantizar a maternidade. Não sou. Claro que é lindo. Eu brinco, né, falo com as minhas amigas, quando estão grávidas, que elas ainda não, quando é o primeiro, não conhecem o que é o amor. Acha que conhece, né? Eu amo meu marido, meu namorado, minha mãe, meu pai, amigos, mas não sabem ainda o que é o verdadeiro amor. Ouvi chorar pela primeira vez. O Diego eu ouvi chorar 1 mês depois que ele nasceu. Numa oração que eu tinha falado com Deus de madrugada, que eu não via a hora de poder ouvir o chorinho dele, quando eu cheguei e abri a incubadora. Aquele miado de gato longe, mas eu chorei. Chorei muito, porque era o que eu queria ouvir. Quando eu fui para a sala de parto, porque eu tive que fazer cesárea do Francisco, não esperava que ele fosse chorar. Quando ele chorou, aquele choro forte,
Foi emocionante. Eu brinco que eu tenho 3 momentos maravilhosos na minha vida, que foi o nascimento do Mateus, a alta do Diego e o dia que eu escutei o Francisco pela primeira vez chorar, porque eu não esperava. Foi mágico. E às vezes eu penso que a mulher, ela aborta porque é o primeiro, com certeza. Ela não vai abortar o segundo. Depois que ela se torna mãe, jamais ela vai abortar. O Francisco não foi planejado. Eu ia começar um tratamento de câncer no colo do útero, Já tinha 3 meses que a gente estava indo fazer biópsia para saber qual era o grau que poderia estar para um tratamento. E nessas ultrassons, isso e aquilo, fui fazer uma transvaginal, o médico ainda ficou assim: você não tem nada no teu colo do útero, o teu outro preventivo simplesmente não deu mais nada, mas você tem um feto aí. Fiquei assustada, muito, muito, porque o Diego, se eu não me engano, tinha 1 ano e 8 meses, mas em momento algum pensei em tirar. Em momento algum. Falei, vem, onde come 2, come 3, Ou melhor, onde come 4, come 5. Não posso ter mais, tenho riscos. Foi aí, então, que a gente decidiu. Se eu engravidei do Francisco, com certeza foi um remédio que eu sem querer errei, porque eu tomava remédio. Provavelmente foi isso. Ou foi devido, não sei, se foi o que estava dando no meu colo do útero. Então, a gente decidiu, eu e o Thiago, já que eu não posso engravidar mais, porque eu tenho riscos, não estou eu como bebê. Eu tive eclâmpsia, Então, a médica deixou bem claro, não engravida, porque se a próxima gestação, você vai morrer. A gente optou até, sei que, eu como católica sei errado, Fábio? Ele fez a vasectomia, mas eu sabia que eu teria riscos. E aí, se ele não faz? Eu vou engravidar de novo e vou abortar? Porque eu tenho risco de morte? Se tem a facilidade, eu sei que, perante a igreja é errado vasectomia, qualquer tipo, que você evite o filho. Mas já que, você está pecando antes do casamento, porque provavelmente todo mundo que aborta não é porque é casado, não tem como. Se você casou, você tem o propósito de ter uma família. O filho está incluso a isso. Então, com certeza, as mães, ou melhor, as mulheres, porque não é considerado mãe. Se ela aborta, ela também está pecando, porque tirar uma vida, isso é crime sem justificativa. Então, já que você não quer ter filho, usa camisinha, injeção, pílulas. Desculpa, padre, dizer isso. Eu, como católica, Mas tem tantos meios, Por que abortar? Obrigada. Obrigado, Cris, pelo seu testemunho. E quando eu pedi a Cristiane para vir para dar esse testemunho dela, é para a gente poder perceber como que a vida ela é tudo, E como que o amor supera tudo. Como a professora e vereadora Adriana bem colocou, e a fé também como que move, Porque foi nesse momento desses 4 meses, a gente viu, e eu participei muito disso também, assim, do mover de Deus através da oração, não só da igreja católica, que nós somos, mas também da igreja evangélica. Todo mundo se uniu em oração pela Cristiane e pelo Diego, naquele momento que ela estava lá. Então, assim, o amor, ele supera tudo, em todos os momentos. Já chegando no final... Só uma palavrinha, A Igreja Católica, ela orienta, nesses casos, um acompanhamento, claro, com o médico, Mas também tem, dentro da igreja, o método Billings, Então, tem um acompanhamento, de pessoas capacitadas, para acompanhar essas pessoas que têm essas dificuldades, assim, Para a gente não pensar naquilo que é óbvio, assim, imediato, tá bom? Só para a gente ter outras possibilidades também. Muito obrigado, Padre Rodrigo. Eu já quero agradecer, a vereadora Adriana por estar presente aqui.
nessa sessão solene comigo, a vereadora Jaqueline, o vereador Rafael. Muito obrigado por estar aqui e nós nos unirmos realmente em prol da vida, né? Em prol daqueles que nos elegeram, nos permitiu de estar aqui, né? Lógico que com a permissão de Deus é que chegamos aqui, porque sem a permissão dele nós não chegamos a lugar nenhum, com certeza disso. Obrigado, Thaís, Leandro, Dalmo, Padre Rodrigo e todos vocês que aqui estão, né? Os membros da comunidade Mãe do Verbo Divino, Adriana, representando o grupo de oração, né? Bentencoste, que nem já parabenizei na semana passada pelos 33 anos de grupo de oração, né? De muita persistência, né? E muita fé em Deus, porque já viveram momentos muito difíceis, mas se manteram ali. E em especial a minha família, né? Que é a minha base de tudo, é meu porto seguro, é meu bem maior, né? E Deus, né, tem sido tão generoso conosco que, além de filhos, né, lindos e abençoados que o Senhor me deu noras, me deu genro e agora os meus netos, né? Estamos caminhando agora para o 4º neto, né? Vem agora a Maria Alice, e que alegria quando a gente sabe que a nossa família está aumentando, né? Como é bom. Muito obrigado. Eu vou terminar usando aqui, eu peguei a encíclica do Papa João Paulo II, né? No trecho que ele diz, né? Já no Antigo Testamento, né? É o propósito de ameaças contra a vida. Encontramos um significativo exemplo de resistência à ordem injusta da autoridade. As parteiras dos hebreus opuseram-se ao faraó, que lhe tinha dado a ordem de matarem todos os meninos por ocasião no parto. Não cumpriram a ordem do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Olha que bonito, né? Olha, há mais de 2000 anos, né? Já vivíamos isso que estamos vivendo hoje, porque nada mais é, né? Essa DPF, que é o quê? É uma ordem para tirar a vida daqueles que não tiveram ainda a chance de nascer, né? E eu, hoje, pesquisando e vendo, né? Vendo que no dia 8 de outubro a Igreja Católica, como todas as outras igrejas, né? Comemora o dia do nascituro, que é aquela pessoa que ainda não veio à luz, mas já está vivendo no seio materno. Às vezes as pessoas falam, né? No momento da concepção não há vida, né? A gente, dentro da área da saúde, a gente diz, né? Que é a formação da mórula, onde ela se forma a mórula, ela se divide e é onde será já o feto. Mas para ela chegar ali, ela precisou se ligar a um ponto que é o útero da mãe. Ao se ligar ao útero da mãe, ela já começa a receber da mãe os nutrientes que são providos do sangue. Então há vida. E há já batimento cardíaco. Então, somos a favor da vida, vamos lutar pela vida. É uma casa de lei, mas que primeiramente precisa ter um olhar pela vida. Olhar o ser humano como um todo, com dignidade, respeito e muito amor. Muito obrigado a todos que nos deu a honra por essa sessão solene. Também aqueles que nos acompanham pelo canal SJ, canal 17 e também pelo Facebook. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Antes do encerramento da sessão, fazer o convite para um pequeno coquetel agora após a sessão. Muito obrigado, Felipe, pela sua colaboração aí de sempre. E aos servidores dessa casa também, que muito contribuem para o bom funcionamento dessa casa legislativa.